Olá pessoal, estamos agora exatamente meia-noite e um, né? Mas estava fazendo aqui, como vocês podem ver, voltamos ao nosso amado Milanote. Como sempre, se vocês quiserem esse e outros materiais, vai estar lá baixado, vai estar um link, melhor dizendo, aí na descrição do vídeo, né? Vocês podem ir lá, podem pegar tranquilamente, certo? E baixar para vocês revisarem, né? E hoje a gente vai estudar direito eleitoral. Eu vi que acho que eu tava dando uma loucura e tal, né? Que eu estudei direito administrativo, a gente, né? Estudou direito administrativo. E depois, em vez de fazer direito eleitoral, por alguma maluquice da minha cabeça, eu pulei, fui direto para processo civil, né? Mas voltando, vamos se regularizar agora, né? Vamos para direito eleitoral. Aí, né? Eu tava durante o dia de hoje estudando, né? Aí a gente tinha visto antes, até aqui, né? 2.3 seria a parte dos princípios. Então hoje seria 2.4 e aí até o seguinte. Só que eu fui olhando aqui, por exemplo, hermenêutica eleitoral seria a questão de interpretação. Meio que a gente já viu isso quando viu o Lindemann, porque vai ser as mesmas coisas que a gente viu, que por exemplo, a hermenêutica vai ser o quê? Vai ser ligada a métodos de interpretação gramatical, histórica, a mesma poder representativo, quando a gente falou dessa parte de fundamentos aqui, direitos fundamentais, a gente já falou que a nossa democracia é representativa. Sufrágio, a gente já falou também que o sufrágio é uma coisa maior do que o direito a voto. A gente aqui também falou de extensão, que o sufrágio aqui no Brasil é universal, o de valor igual para todos, os modos de sufrágio, né? Que a gente tem o basicão, por assim dizer, seria o voto, mas existem outras formas de participação popular, que o sufrágio ele abrange todas elas, por exemplo, plebiscito e referendo, né? Aqui modo e formas de sufrágio é isso. Então eu já tomei liberdade, né, de cortar isso tudo aqui. Depois quando a gente terminar, a gente faz uma revisão geral, acho que por questões, né? Tem muita coisa pra gente ver ainda. Então por hoje a gente vai pegar um tópico relativamente pequeno, que vai ser esse daqui 4.4 e 4.1, que seria relacionado a essa organização e distribuição territorial, né? Já adianto que essa parte final, distribuição territorial, que a gente precisa saber é que existe o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Existe? É claro que existe, né? Essa daí vocês já sabem. E os tribunais regionais eleitorais, que eles se dividem, no caso, por estado, certo? Os dois, e eles são parte da Justiça da União, né? A Justiça Eleitoral é uma justiça especializada e ela faz parte da Justiça da União. Ela é dividida em questão de estado só para questão de organização, né? Tem a questão dos juízes, tem a questão das juntas eleitorais também, que também vai ter uma divisão, mas isso a gente vai vendo mais paulatinamente, tá bem? Vamos ver aqui, agora vamos ver por slide. Acredito que essa aula vai ser tranquilinha, né? Aí aqui a gente vai ver a organização, e a organização a gente vai meio que traduzir como composição. Eu até dei uma conferida nas questões para ver se eu estava certo, se a aula se eu tinha estudado anteriormente, que tipo, eu já tinha estudado esse tema antes, eu fui revisar de novo as coisas para montar o slide, e tipo, era isso mesmo, né? Aí no caso, a composição básica, né? A gente pensa em justiça eleitoral, pensa em TSE, vim pro lado errado. Pensa em TSE, Tribunal Superior Eleitoral, formado por 7 ministros. A gente pensa em TRS, um por estado, também formado por 7, nesse caso, desembargadores, juízes eleitorais e juntas eleitorais. E aqui a gente já tem o primeiro tópico que é bastante interessante, que é a única justiça para a qual não há concurso. E aí concurso entenda para membro, né? Porque a justiça, isso é comum, a justiça do trabalho, vai existir concurso para juiz do trabalho, vai existir concurso para juiz de direito, mas não existe concurso para juiz eleitoral. E por quê? Os juízes eles vão possuir mandatos em todos os níveis. Isso é em todos os níveis mesmo. O juiz de primeiro grau, o juiz eleitoral de primeiro grau, ele é um juiz de direito que ele tem um mandato de 2 anos para ele atuar como juiz eleitoral, certo? Ele pode ser reconduzido? Até pode, mas ele não pode ser reconduzido no biênio subsequente. Imagina, por exemplo, que tem 2 juízes de direito em determinado município. Então, eles vão ficar alternando como juiz eleitoral, certo? Vai ser essa a regra. E as juntas eleitorais já são órgãos permanentes que vai ser composto pelo juiz de direito da época, né? Elas se formam na época das eleições e elas vão ser formadas ainda por 4 pessoas, 2 a 4 cidadãos. Isso vai depender do tamanho do município, do lugar, né? Da jurisdição, melhor dizendo, que esse juiz, que essa junta ela vai pegar, e entre 2 a 4 cidadãos idôneos, certo?
E aqui a gente vai vendo aqui. Antes da gente aprofundar os órgãos especificamente, é interessante a gente saber que a Justiça Eleitoral ela tem 4 funções, né? A primeira, acredito que é a mais simples nesse contexto, deixa eu só me ajeitar aqui, que é a função jurisdicional, que é a função básica de toda justiça, né? Que é dizer o direito. Tranquilo, né? É um órgão do Poder Judiciário, ele vai julgar processos. E é isso aí. Além disso, toda justiça também acaba tendo uma função normativa. Ela vai expedir normas, resoluções, regulamentar. No caso da justiça eleitoral, ela vai ter uma função, acaba sendo um pouco mais ampla, né? Porque ela vai normatizar, claro, procedimentos jurisdicionais, mas também procedimentos administrativos que envolvam as eleições, né? Que a principal função dela é conduzir as eleições. E tem também a função administrativa. O presidente do TSE vai fazer julgamentos, vai conduzir sessões, vai ser responsável por uma série de funções durante a eleição, mas ele também vai ser responsável, por exemplo, por demitir as pessoas, também vai ser responsável por assinar as férias, basicamente, entendeu? Isso daí é tranquilo, né? E aqui o item mais interessante é esse item final, que seria a função consultiva. Acredito que a gente já falou disso quando a gente falou anteriormente da Justiça Eleitoral, mas é sempre bom reforçar, né? Que essa função ela é exclusiva da Justiça Eleitoral. O único ramo da Justiça que tem função consultiva é a Justiça Eleitoral. E como funciona? Não é exatamente um processo, né? Mas vai meio que ter uma numeração, vai meio que ter um procedimento inerente, mas as pessoas, partidos políticos, podem fazer consultas em tese para a Justiça Eleitoral e essas consultas, inclusive, vão servir como fonte normativa para a Justiça Eleitoral, é uma fonte formal, e também ela vai ter efeito vinculante. E lembre-se que essas consultas sempre têm que ser feitas em tese. Eu não posso perguntar se Joãozinho que cometeu tal crime vai ser inelegível. Isso não é possível. Se você quer saber se ele vai ser inelegível ou não, entra com o processo. Agora, se você quer saber se tal conduta é permitida ou vedada, você faz uma consulta em tese, né? Aí você vai dizer, a conduta de, sei lá, distribuir santinho no dia da eleição é vedada? É uma consulta em tese. A Justiça Eleitoral vai deferir, vai analisar e, fazendo essa análise, o resultado da análise é vinculante para o órgão que emitiu, obviamente, né? Se o TSE emitir, vai meio que vincular todo mundo, mas se um TRE emitir, ele vai vincular apenas o TRE. E aí o TRE ele não vai poder mais julgar de forma contrária, analisar em caso contrário, até por uma questão de segurança jurídica, né? Note, uma anotação interessante é que quem responde consulta é só TRE e TSE. Juiz eleitoral ele não responde consulta, ele não vai ter essa função aqui, tá certo? É a justiça como um todo que tem. Bom, esse tópico aqui acredito que é tranquilinho. E aí a gente avançando aqui, a gente falou que os principais órgãos, né, é o TSE e o TRE. É interessante a gente fazer a composição, né? Tem um mnemônicozinho, né, para você lembrar, né, que TSE, se você escrever assim, ele acaba sendo um anagrama, né, para 7. Que aí, no caso, quantos ministros tem? 7. E quem são esses ministros? Bom, eles são eleitos, né, esses primeiros aqui. 3 ministros do TSE vão ser ministros do STF. E desses 3, um deles vai ser o presidente, o outro vai ser vice, o outro vai ser, entre aspas, um mero integrante, certo? Eles são eleitos pelo próprio STF, né? E acaba tendo uma rotatividade entre os 11 ministros, eles vindo para cá, né? Cumprindo diferentes funções. Do STJ vai vir dois ministros. Um deles vai ser corregedor e o outro vai ficar numa função simples de membro também. E por fim, o presidente da República vai escolher 2 advogados e ele vai ser ministro. Uma coisa interessante é que aqui também vai ser mandato, certo? Mandato de 2 anos. Eles podem ser reconduzidos tanto no TSE como no TRE, só que não vai ser uma recondução automática, por assim dizer. Por exemplo, o ministro do STF, ele pode ser reconduzido? Pode, mas isso não é uma coisa automática, não é 2 mais 2, né? Se os colegas dele elegerem ele de novo para um outro mandato, perfeito, aí tranquilo. E aí, se dentro do TSE de novo virar presidente, tranquilo também, a princípio, beleza? Mas aí tem que passar todo o procedimento de novo, né? E os advogados, eles têm uma peculiaridade aqui. Advogado que passa a integrar a justiça, isso normalmente ele deixou de ser advogado, porque ele vai ser juiz de por exemplo, ele vire um desembargador,
entendeu? Ele vai deixar de ser advogado para sempre. Ele pode pedir exoneração, mas a princípio é permanente, né? Agora, aqui no TRE e no TSE, como é uma questão temporária, né? Acabou se entendendo que teria um prejuízo grande para o advogado abandonar, e aí ele só vai ser impedido de advogar perante o próprio tribunal, ou seja, o integrante do TSE não vai poder advogar no TSE, certo? E é isso. Mas ele continua sendo advogado normalmente. Se ele tem causas no cível, ele vai continuar advogando no cível junto com a sua função, né? Interessante, né? Agora, passando aqui para baixo pro TRE, os TREs, eles vão ter também 7 integrantes, fica fácil de lembrar, né? E esses integrantes são um pouquinho mais difícil, né? Não é pouca coisa. Primeiro, 2 desembargadores, ambos escolhidos pelo STJ. 2 juízes, ambos escolhidos pelo respectivo TJ, né? O TRE Sergipe vai ter juízes escolhidos pelo TJ Sergipe. Um juiz ou um juiz normal, né? Ou um juiz de TRF, a gente também pode chamar informalmente de desembargador do TRF, né? O juiz de segundo grau, que vai ser escolhido naturalmente, eleito pelos seus pares no TRF, né? E 2 advogados, muita atenção nesse ponto, que apesar dos TREs existirem no âmbito dos estados, né? Eles não são órgãos da justiça estadual, estou sempre batendo nessa tecla. Por isso, quem é o chefe dessa galera acaba sendo o presidente da república, não o presidente da república que vai escolher os 2 advogados que vão fechar aqui os 7 componentes, certo? Uma coisa interessante é saber que nenhum desses integrantes pode ser parente um do outro até 4º grau, ou seja, um parentesco bem distante mesmo, né? Note que aqui eles falam 4º grau, não é 2º, não é 3º, como aparece 2º, por exemplo, a questão de ineligibilidades aparece 2º, a questão de nepotismo, na maior parte dos casos, aparece ser relacionado ao 3º, mas aqui foi específico, 4º grau vai ser um pouco mais distante do que a gente está habituado, certo? Eu acho que com isso a gente já encerra o nosso slide, coisa muito simplesinha, e aí nisso a gente vai direto para as nossas questões. A gente tem aqui separada meia questões, deixa eu mudar aqui, acho que já está no tamanho máximo, não tá. Vou mudar aqui, que para mim fica mais de negócio, e aqui a gente vai revisar, vai estudar mesmo por questões, que esse assunto acaba sendo simplesinho, acho que é mais interessante por aqui, dessa forma, tá bem? Aí, a primeira questão é, sobre a Justiça Eleitoral, assinale a correta. A Justiça Eleitoral possui 2 órgãos de primeira instância. Ó, voltamos lá na tabela. Se a gente olhar para cá, a gente tem os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. A gente pode considerar os 2. Essa daí parece uma boa opção, vamos deixar ela aqui guardadinha. Vamos ver o próximo. A Justiça Eleitoral possui quadro próprio de magistrados. Não, essa daí foi fácil, né? Foi uma das primeiras coisas que eu falei. O mandato de juiz eleitoral é de 2 biênios. 2 biênios significariam 4 anos, né? Então, já tem um problema aqui, né? 2 anos prorrogável por mais 2. Mas 2 biênios, não. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral compõe de 7 membros. Beleza. 3 desembargadores de TJ, 2 juízes de direito e 2 ex-advogados, esses últimos ditos juristas. Eu acho que não, se a gente voltar aqui, para nossa tabelinha, seriam 2 desembargadores, 2 juízes, e aí juiz ou desembargador do TRF, beleza, e 2 advogados, entendeu? Seria 2, 2, 2, 1, né? Aqui ele meio que botou todo mundo como sendo desembargadores. 3 desembargadores do Tribunal de Justiça. Com certeza está errado isso aqui. Eu pensei que aqui estava escrito só desembargadores, né? Que aí a gente poderia considerar como sendo o desembargador do TRF, né? Mas nem sempre é desembargador do TRF. Letra E. O TSE compõe-se de 7 ministros. Ok, 2 ministros do STF. Já está errado. Entendeu? Aqui eram 3. Aqui eles inverteram, né? Seriam 3 do STF, 2 do STJ e 2 juristas. Beleza, tranquilo. Então a gente acaba tendo o gabarito letra A. Tranquilo, né? Porque por mais que aqui a junta eleitoral ela seja temporária, né? De fato ela é classificada como órgão de primeiro grau. Suave na nave. Próximo. 2. A diplomação dos eleitos nas eleições municipais compete a gente teve essa falha aí. Eu até pensei em colocar a lei aqui, né? Mas acredito que a competência seja da junta. Isso mesmo, é a junta eleitoral. Isso daqui vai estar no nosso queridíssimo Código Eleitoral. Deixa eu ver, cadê? Isso, Código Eleitoral, artigo 40. Vamos dar uma passeada no Código Eleitoral? É bom a gente dar uma lidinha.
nas competências. Ou não? Acho que isso aqui eu vou deixar de dever de casa para vocês, hein? Acho melhor. Porque acaba sendo muita coisinha que tem essa questão de organização. Aí eu prefiro dar uma noção mais geral. Bora avançando aqui pelas questões mesmo, e se tiver alguma coisa interessante a gente vê lá. Essa questão aqui, ela não é muito interessante pra gente. É e não é. Lembre-se que lá, né, quando eu fui falar dos TRS, eu disse que a composição é um juiz aí seria um juiz federal, né? Ou um desembargador, um juiz de TRF, todos os dois escolhidos pelo TRF. Mas como é que é feita essa escolha? Quando é que vai ser juiz, quando é que vai ser desembargador? Então, o que determina essa escolha é se o tribunal ele funciona em estado que é sede de TRF, então vai ser um desembargador do TRF. Se não, vai ser um juiz federal. Aí aqui, essa pergunta é, desses tribunais regionais eleitorais, o que possui na sua composição um desembargador federal, também chamado de juiz federal de segunda instância, é Pernambuco, porque os outros aqui não são sedes de TRF. É essa a resposta, certo? Vamos ver aqui se pelos comentários eu pego qual é o artigo. Pronto, artigo 120. Vamos dar uma passeada por alguns artigos. Pronto. Tá. Não, é o CF... tem. Sim, tá na Constituição Federal. Deixa eu ver aqui. Não, mas 120? Pronto. Haverá Tribunal Regional Eleitoral na capital do estado... descer um pouquinho mais. Aqui. Há um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no DF. Os tribunais regionais eleitorais compor-se mediante eleição pelo voto secreto, 2 juízes dentre desembargadores do TJ, 2 juízes de direito escolhidos pelo TJ, certo? 2 desembargadores, 2 juízes. Um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado do DF. Aí tipo, se o estado for na capital do estado ou no distrito, ou não havendo um juiz federal escolhido em cada caso pelo TRF respectivo. E por nomeação, os 2 juízes escolhidos de uma lista com 6, a lista feita pelo TJ, mas a escolha compete ao presidente da República, como a gente tinha falado anteriormente. Voltando aqui para as questões, vamos descer um pouquinho mais. No que se refere à organização e competência, nosso assunto do dia, julgue os itens. Os membros das juntas serão nomeados 60 dias antes da data da eleição, ou pior que isso daqui eu tenho anotado, né? Depois da aprovação do juiz eleitoral, a quem cumpre também designar-lhe a sede. Acho que está correta. Não, está errado. Quem aprova, eu acho que é o TRE, não é isso? Deixa eu ver aqui. De acordo com o 36 do Código Eleitoral, os membros da Junta serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação pelo TRE, pelo presidente deste, a quem compete também designar a sede. Vamos ver lá o artigo 36, que fala sobre junta. Eu estou na CF, tá, é complicado. Artigo 36. Pronto, aqui. Compor-se-ão as juntas de um juiz, que será presidente, e de 2 ou 4 cidadãos, né? A depender da situação. Os membros da junta são nomeados 60 dias antes da eleição, né? Por isso que é um órgão temporário, né? Depois da aprovação do Tribunal Regional, que no caso é Tribunal Regional, né? Estamos no Código Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Pelo presidente pelo presidente de onde? Pelo presidente do TRE. A quem cumpre também designar a sede, né? Tranquilinho, eu acho. Vamos para a próxima. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, certo? Ou seja, 2 mais 2. Os biênios serão contados ininterruptamente. No caso, ininterruptamente significaria, eu não vou descontar qualquer afastamento. Se o cara entra, por exemplo, em 1º de janeiro, né? Vamos imaginar que fosse um ano, né? Em 31 de dezembro, automaticamente ele sai. Não importa se ele se afastou, se ele teve férias, tanto faz, entendeu? E é justamente nisso que vai estar o erro, né? Salvo o desconto dos afastamentos de licença, férias, blá blá blá. Não, aí não seria ininterrupto, né? O erro tá aqui, ó. Vamos ver aqui o gabarito, pra gente olhar o artigo, artigo 14. Vamos lá, voltar. Artigo 14. Aqui.
Os juízes eleitorais, salvo motivos justificados, servirão obrigatoriamente por 2 anos, né? 2 anos. E ele pode ser reconduzido uma vez só, certo? Note que aquela questão antes que a gente marcou como errada, né? Ele dizia que era serve por 2 biênios e aí prorroga por mais um, né? Aí seriam 8 anos, né? Não, por 2 anos o mandato e pode ser 2 biênios, ou seja, 2 períodos de 2 anos até 4 anos seguidos, certo? 6 anos, não. 2 anos. Quer dizer, 2 biênios, 4 anos, certo? E aqui está a questão do nosso gabarito, né? Fala o parágrafo primeiro, os biênios serão contados ininterruptamente. E aqui explica o que é ininterruptamente. Sem desconto de qualquer afastamento. Nem mesmo decorrente de férias, licença ou licença especial que seja, salvo no caso do parágrafo terceiro, né? Que no caso é da homologação da respectiva comissão partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais regionais, dos tribunais eleitorais, né? Ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. No caso, seria esse afastamento, né? O cônjuge do juiz, vamos imaginar que ele se tornou candidato, ele vai se afastar por um período lá, normalmente vai ser mais ou menos de uns 3 meses, né? Então, aliás, acho que aqui vai ser até um pouco mais de 3 meses. Mas vai ser por volta disso, né? Aí esse afastamento é o único afastamento que conta, mas férias, por exemplo, não conta, né? É só a gente pensar, né? Que se férias contasse, férias é o afastamento de regra que todo mundo vai ter, ainda mais em 2 anos, né? O cara vai tirar muito provavelmente pelo menos uma férias, né? Então, não seria ininterrupto se contasse férias. 6. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, a gente já viu. E essa parte aqui a gente já viu também que está errada, essa questão está repetida, né? Depois da aprovação do juiz eleitoral, quem cumpre também designar a sede. Não, quem vai aprovar os membros da junta vai ser o TRE, o presidente do TRE mais especificamente. Essa daqui também é repetida, né? Os juízes eleitorais servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios, parte certa. Os biênios são contados ininterruptos, também certo. Salvo desconto, não desconta férias, só desconta aquele afastamento lá da parte eleitoral mesmo. Os 2 advogados que compõem o TRE serão escolhidos de uma lista sextupla elaborada pela seccional da OAB do respectivo estado. Fazia muito sentido, né? Mas a gente meio que colou essa, sem querer querendo, né? Que é a questão de que a lista sextupla ela é organizada, na verdade, pelo próprio Tribunal Eleitoral, né? Então, não é pela OAB, mas está correto aqui que seria 2 advogados, e aí a escolha a gente já sabe que cabe ao presidente da República. Cadê aqui? Por nomeação pelo presidente, 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e de unidade moral, critério bem aberto, né? Então, qualquer coisinha que vier para vocês falando de datas, anos, ignore. Indicados pelo Tribunal de Justiça. Não é nem pelo TRE, né? Pelo Tribunal de Justiça. Em relação à Justiça Eleitoral, julguem os itens. Nossa 9ª e penúltima questão. É bom que a questão de item aqui é como se fosse 4 em 1, né? 1. A Justiça Eleitoral desempenha a função administrativa. Desempenho, sim, a gente viu quantas funções? 4, né? A basicona, jurisdicional, a administrativa também é bem básica. A questão de normativa, né, que acaba sendo um pouco mais ampla, mas dá para dizer que todo tribunal tem também. E a consultiva, que é a mais fora de linha, né, fora do padrão, que só tem a Justiça Eleitoral. Mas aqui, é função administrativa. Preparar, organizar e administrar o processo eleitoral. Sabe que eu estava me perguntando se isso seria contado mesmo? Como sendo função administrativa? Eu tenho dúvida, não vou mentir. Vamos deixar isso quieto. Questão de item, geralmente a gente consegue responder até pelas outras. Compete ao TSE julgar originariamente consulta de candidatura ao cargo de senadora. Pô, pior que essa também não sei. A competência tá difícil aqui. 3. Não há impedimento legal para que cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda por afinidade até o 2º grau, seja vínculo legítimo, venham compor o TSE na qualidade de magistrado. Assim a gente viu que até o 4º grau, então o impedimento é grande. Então aqui, ó, vamos tentando marcar aqui. Aqui a gente quer a correta, sempre confere isso, né? Que eu já vi questão que vinha os itens e aqui dizia assinalei incorreta. Aí tipo, ou então dizendo aqui estão incorretos, aí tal. Eu já vi mais assim. Ó, o 3 está errado.
Então, todos que tiver o 3, a gente já pode excluir. O 1, que a gente ficou com a leve dúvida, a gente já tem certeza que ele está certo, né? O 2 poderia resolver o nosso problema, se a gente soubesse, mas eu não sei. Então, a gente vai apostar no 4. Vamos ver lá. Compete privativamente ao TRE propor diretamente ao Congresso Nacional a criação ou supressão de cargos e fixação de vencimentos. Não. Quem propõe esse tipo de coisa são tribunais superiores, no caso o TSE. Então, se esse 4 está errado, a gente pode falar com certeza também que o 2 está errado. Com certeza? Não é tão certeza, vamos ver aqui. É certeza. Vamos ver aqui a nossa justificativa. A competência aqui é o item 2, né? 2 é errado, nesse caso a competência do TRE. Aí no caso, registro de cancelamento dos... aqui ficou meio feio por causa do jeito que eu estou usando, né? Ficou meio marcado. Eu não vou subir não para desligar o modo noturno. Era bom se o grande tivesse um aqui, né? Aí a gente podia fazer essa ajuste, mas fazer o quê, né? Vamos para a nossa última questão da noite, 10 questões por dia, né? Segundo o que estabelece a Constituição Federal, no artigo 118, inciso 3, são órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 3, juízes eleitorais. Essa daí é muito tranquila, né? Tendo como referência o pedacinho acima, o exceto, julgue o item a seguir. A Justiça Eleitoral ela é híbrida, porque os seus membros originariamente pertencem a outros tribunais e assumem as funções na Justiça Eleitoral por mandato. Ok. É o que se atesta em relação aos juízes eleitorais, que são escolhidos pelos tribunais regionais federais entre os seus membros mais antigos. Peraí. Essa parte final não. Não é o Tribunal Regional Federal que vai escolher os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais são, no caso de juiz de direito, são juízes de TJ. Entendeu? Então, ficou mais tranquilo. Vamos ver aqui o que o professor falou. O erro da questão se encontra na origem dos juízes eleitorais, porque são juízes de direito oriundos da Justiça Estadual, conforme 32 do Código Eleitoral. Além disso, a jurisprudência do TSE afirmou o entendimento quanto à impossibilidade de juízes federais ingressarem na Justiça Eleitoral de primeiro grau. Lembrando que, no âmbito do TRE, vai acabar sendo possível, né? Vamos ver lá o artigo que o professor indicou, 32, para a gente finalizar o nosso estudo. Deixa eu voltar aqui. Pronto, 32. Cabe à jurisdição de cada uma das zonas efetivo... cabe à jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goza de prerrogativas do artigo 95, no caso, inamovibilidade, redutibilidade de subsídio, blá blá blá, né? Ou seja, que o juiz que tiver na jurisdição vai acabar espelhando a jurisdição da vara eleitoral, né? Se tiver mais de um, eles vão rotacionar, né? Inclusive aqui está dizendo o quê? Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designará aquela ou aquelas a quem incumbe o serviço eleitoral. E novamente, né, vai acabar rotacionando essa ideia, né? Bom, e aí terminamos nossa duração padrão de vídeo, quase 30 minutos. E tamo juntos, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aproveitado o vídeo. E tamo juntos até amanhã.